Ok, mais uvas e personalidades. Hoje temos, lá está, o empresarial no feminino. Vamos ver o feminino empoderar-se nas mais áreas, mais diversas áreas profissionais. Hoje vamos falar de destilados, tá? E vamos falar com duas personalidades, duas senhoras empresárias, em que vamos falar tanto do produto, tá? Como também de como tem sido a aventura delas no mundo maioritariamente masculino, mas também estão a dar os passos com a questão da sensibilidade e sexto sentido, que aí no feminino elas têm sempre. Então temos Fabiana Yamaguchi Gonçalves, tá? Acertei o nome, tá? E a Adriana Malguski, que já é frequente aqui no programa. Mas vamos falar então inicialmente com a representante direta da Yamagon, tá? Fabiana. E para quem não te conhece, quem é a Fabiana Yamagon Gonçalves? Yamaguchi. Yamaguchi Gonçalves. Desculpa. Então, Fabiana ela é natural de Presidente Prudente, mas mora em Campo Largo já fazem 30 anos. E assim, tenho 2 filhos, a Ingrid e o Heitor, e a princípio sou filha de pais empreendedores. Então, a empresa, ela acontece em Presidente Prudente, fica 1 ano lá, e aí ela vem para o Paraná pelo potencial de divulgação do produto, um terreno a ser explorado. Então, nós viemos para cá e mesmo depois do falecimento do meu pai, o fundador, nós demos continuidade nesse trabalho. Entra também um cunho da cultura oriental, pois a minha mãe tem pais japoneses, e aí logo eu sou sensei. Então, um pouco dessa cultura oriental traz a serenidade, discernimento para esse mundo empresarial. E a gente brinca que já está no sangue. E assim, trabalhando na indústria, hoje a gente consegue perceber a demanda que existe no mercado. Então a gente vem trabalhando muito na parte fabril, principalmente tecnologia embarcada, onde entra muito processo. Então, foi-se o tempo onde você trabalhava somente matérias-primas, material de embalagem de qualidade. Não. Hoje você precisa ter uma qualificação de processo fabril para que você tenha diferenciais para você realmente poder se superar no mercado, ser o seu diferencial. Ou seja, já existe essa parte de calculista, digamos assim, dos nipónicos que de alguma forma têm olho para o negócio. Desenvolveu, mas assim, é um mercado maioritariamente, eu não sei na atualidade, mas maioritariamente é masculino. Quais têm sido os desafios que vocês têm encontrado nesse mundo? Com certeza é um universo muito masculino, contudo eu acredito na sensibilidade feminina, principalmente trabalhando em específico, falando da nossa empresa. Onde está a nossa expertise? A sensibilidade dos aromas e dos sabores. Então, nós trabalhamos muito um blend de aromas para cada produto, por mais que sejam sabores simples. Que são compostos de um blend de vários aromas. Então, um exemplo, você vai fazer um morango, você não vai fazer um morango com um único aroma, não. É um blend de morangos, cada um com uma conotação diferente para resultar naquele produto. E isso faz com que o nosso produto também tenha essa singularidade. Então, o desafio é você ter essa sensibilidade e passar isso, tanto para a equipe comercial, o pessoal de marketing, para que esse trabalho seja divulgado, onde todos comprem a ideia. Ou seja, podemos dizer que temos então uma formação de degustação informal para quem vende. E agora vamos passar para a Adriana. Qual é o esforço que tu tens em expor a tua sensibilidade feminina na venda à distância, podemos dizer, para convenceres alguém a degustar os vários aromas do morango? Então, eu tenho que conhecer profundamente o produto, tenho que ter experimentado, porque o que eu vendo eu realmente acredito no potencial, eu acredito no sabor, eu sei de todo o processo por trás da criação de cada produto que a gente apresenta. E então, aquilo que você acredita, aquilo que você prova e você gosta, quando você vai falar dele, quando você vai apresentar,
de certa forma, você já vai criando essa conexão de percepção para o cliente. Então, ele, de alguma forma, se conecta com você, acredita, sente vontade e, quando experimenta, já gosta, porque já está com aquela ideia formada de que o produto é bom. Então, essa primeira barreira a gente já derrubou. O produto é bom, ok, eu acredito, então eu vou provar, e provando, aí derrubam-se todas as barreiras e assim a gente consegue vender bem. Eu estou na área do vinho e uma das coisas que eu tenho notado, eu não sei se na área dos destilados será, mas a priori será, mas o mercado de consumo está muito mais feminino. Correto? No vosso caso, vocês denotam isso? O nível de consumidores do lado feminino aumentou em relação ao masculino? Aumentou bastante. A mulher, ela se sente mais livre, mais até empoderada para poder escolher o que vai beber, a quantidade que vai beber. Na qualidade que vai beber. E a qualidade. E embora muitos digam, a cerveja é campeã, a cerveja eu acredito que mais por osmose. Porque de todas as pessoas que eu venho conversando, as mulheres, elas gostam de algo mais suave, mais doce. Complexo? Com os blends também. Então, aquilo que a gente tem apresentado tem agradado muito o público feminino. Então, não sei se porque já na própria fábrica já vem com essa delicadeza, mas a gente tem abraçado bastante o público feminino também. Feedback da parte do empresariado, nós estamos a falar da matriz, tá? Não de representação, vamos falar da matriz. Qual é que tem sido o feedback dos censos, se realmente confirma que o feminino está a consumir mais do que em relação ao masculino? Será pela sensibilidade, como a Adriana disse? Será pela exigência de qualidade diferenciada? Ou pelo diferencial mesmo da apresentação ou sabores? Eu acredito, primeiro, que o empoderamento, ele faz com que tenha esse diferencial, sim, de a mulher... Ter acesso a um diferencial? Exatamente, esse é o primeiro ponto. Segundo, a complexidade mesmo de aromas, essa novidade, o diferente, também aguça o público feminino e isso faz com que desperte esse aumento do consumo. E eu acho que esses seriam os principais pontos nesse contexto. No feminino, tem mais cor. Eu não vou tocar no ponto que há muito machismo ainda. Eu acho estranho, mas fazer o quê? Geralmente eu costumo dizer que há muita gente ainda no século passado, mas fazer o quê? Essa abertura, de alguma forma provocando exigência, faz com que da parte da fábrica haja uma constante reinvenção. Da vossa parte, como é que tem sido esse motor de reinvenção e de exigência a nível interno? É através do feedback de clientes que vocês têm? É de grupos que vocês fazem de degustação de senhoras empresárias de alguma forma? Vão lá dar as opiniões e vocês registram o feedback? Como é que resulta como é que vocês fazem essa atualização de reinvenção? Como é que é o estudo de mercado? Então, funciona assim. Então, dentro do nosso setor, existem algumas feiras que vêm a nível mundial. Então, assim, quando vem feiras, e normalmente elas acontecem em São Paulo, vem muita novidade de fora. Isso então vem através de fornecedores daqui do nosso país quanto os estrangeiros. Quando vem essas novidades, e é por isso a importância de estarmos antenados, então nós participamos dessas feiras, temos acesso a essas novidades. Tem empresas que compram a ideia ou não. E é através dessas feiras, através dessas novidades, que a gente internamente aprimora e modela para o público que a gente quer atingir. Então, esse é o primeiro ponto. Então, as feiras nos permitem ter acesso às novidades externas. Fora isso, daí é muito do contexto de, por exemplo, participamos de feiras para a própria divulgação da marca. Então, o feedback já é com o consumidor final. O consumidor final também nos traz devolutivas do tipo, olha, seria muito interessante isso. Olha, vocês já pensaram em tal coisa? Então, essas ideias, elas vão todas depois para o departamento técnico da empresa para estudo e viabilidade do desenvolvimento do novo produto ou não. Ou seja, é uma busca de qualidade e variedade, não espionagem industrial.
Exatamente, não tem como, porque existem muitas concorrências e assim, conforme o tempo, nós estamos vivendo num momento onde todo mundo está se aprimorando. Então não dá para você ser aspirante, não dá para você ser amador. Realmente você tem que se profissionalizar. Então a seriedade nesse estudo para ser o mais assertivo possível. E o masculino, como é que reage a isso? Então, veja, eu acho que o público masculino ele não é mais tão rígido e engessado como no passado. Graças a Deus. Eu acredito que o próprio contexto está fazendo com que isso seja mais maleável. Por conta disso, quando você traz uma novidade, não há uma resistência, pelo menos não da nossa experiência, o que nos permite, então, brincar bastante com coisas diferentes e as pessoas, num primeiro momento de, a gente pode trabalhar em cima dessa linha ou não, as pessoas com quem a gente vem fazendo esse trabalho andam sendo bem abertos, sabe? Isso é muito bacana. Isso também nos auxilia para fazer um bom trabalho, sabe? Porque nos dá mais autonomia. A gente não fica também tão, sabe, inseguro, melindroso. E o trabalho se torna mais prazeroso, sabe? E aí o feminino, com o tal sexto sentido, correto? Então estão no mercado com o sexto sentido, assim, estão em vantagem. Mas é assim, eu geralmente costumo dizer que assim, acompanhando o vosso sexto sentido, todos evoluem. Não há separação, não há conflito. Na questão dos vossos produtos, a nível internacional, vocês recebem a informação de ideias, digamos assim, ou de formas ou de contextos, e vocês adaptam, tá? E há uma exigência a nível interno. E para fora? Como é que tem sido o feedback para fora? Então, veja bem, que nem nós temos esse nosso novo produto e ele foi um fruto exatamente de um trabalho do exterior, ou seja, lá fora é muito comum, tanto na Europa quanto nos Estados Unidos, a hard seltzer, que é uma bebida gaseificada, leve, com pouco açúcar, que é para você ter um consumo em larga escala. Frequente. E aí o que acontece? Ok, então nós temos essa ideia. E agora, o que a gente faz com essa informação? Porque assim, já existem algumas coisas com esse apelo aqui no Brasil. Mas, então tá, o que a gente pode fazer com isso? E daí a gente entrou com a Wine Seltzer. E a Wine Seltzer é exatamente como a Hard Seltzer, só que a base alcoólica que nós utilizamos é o vinho. Então nós trabalhamos com vinho tinto, vinho branco e o vinho rosé como um diferencial. Então trazendo uma moda ou uma tendência que existe lá fora internamente. Uma bebida leve, com um baixo teor de açúcar, teor alcoólico, com sabor que é realmente para agradar, mas que você possa beber com frequência sem ficar empapuçado. Então esse é o contexto, inclusive, desse produto novo que nós trouxemos. Então tá, qual é então a diferença além da base alcoólica, que é o vinho? Os sabores, de novo o blend de sabores. Então veja, nós fizemos um que é com vinho tinto, que tem limão e lixia. Nós fizemos o com vinho branco, que tem melão, gengibre e laranja com rosas. E nós fizemos um com vinho rosé, que é baunilha, cítrica e pink limonade. E aí esse contexto ele não fica tão enjoativo. Ele fica, novamente, ele fica leve, ele fica saboroso. E nós fizemos vários testes, inclusive de pessoas que vieram de fora também, porque você precisa ter parâmetros não só do gosto interno, ou seja, daqui do Brasil, quanto de fora. E assim, foi bem aceito, foi muito interessante o feedback sobre esse produto. E já houve algum teste de fogo, onde vocês propuseram fazer uma harmonização com o prato de um chefe? Já. Nós temos um lançamento que está assim, quase saindo do forno, que ele foi desenvolvido exatamente para isso. Foi um restaurante de São Paulo, que um amigo nosso pediu um produto mais voltado para a linha drinks. Mas como também era um restaurante, então, veja, talvez por acidente deu certo. Então nós fizemos uma cachaça, que nós brincamos internamente que ela é uma cachaça maltada. Então ela tem cachaça e malte de uísque. E ela foi feita para pratos culinários e ela também foi feita para drinks. E por conta do sabor característico da cachaça e a suavidade do malte... Vocês fizeram um conhaquezinho. Exatamente, ela ficou com um sabor extraordinário, ficou muito bacana. Está quase saindo do forno já.
Então é assim, acompanha aí a Yamagon, tá? É assim o extrato que eles estão a fazer. Nós vamos passar depois aqui no rodapé os contactos tanto da Fabiana como da Adriana, tá? E da Yamagon. Agora é assim, então vamos abrir uma garrafa, né? Há aquela parte que ela já assistiu, né? Fabiana, como é mulher origem oriental num mercado potencialmente masculino, com esse espírito empreendedor, se a tua vida fosse um livro, que título teria? Muita resiliência. Resiliência. Tu, com a tua experiência empresarial, a tomar conta de uma matriz e filial, que título teria? Agora me pegou. Eu acredito que algo em torno de Dinamismo. Uhum. Que ela cria e eu tenho que correr atrás e fazer com que os outros acreditem. Então eu tenho que ter sempre uma abordagem dinâmica, diferente. Então eu acredito que o dinamismo seja a palavra. 2 exemplos femininos, tá? A criação de um livro, a questão da leitura em várias línguas para ser decifrado o que está a ser criado numa matriz, e temos aqui um produto. Assistam e vejam as redes da Yamagon, tá? Vejam as redes sociais da Fabiana, depois tem que ter autorização para compartilhar com elas, da Adriana, que vocês já conhecem, já com certa desconhecem, e vejam exatamente assim, como é que é criado algo, como é que é descrito algo, como é que é lido algo para compartilhar. 2 descrições diferenciadas, 2 livros diferenciados, mas também 2 leituras diferentes para que de alguma forma existam essa assimilar essa informação de gostos, aromas e harmonizações com os mais diversos chefes. Vejam que harmonização que vocês podem fazer, tanto clássica como contemporânea, em pratos que vocês podem criar em casa, no vosso pequeno luxo que vocês têm do momento de luxo em casa, onde vocês podem degustar um drink com estrutura de vinhos, tá? Mais diversas harmonizações. Peguem num pastel, peguem num bolinho de bacalhau, peguem num bife, tá? E vocês veem que a Yamagon tem essas opções com estrutura de vinho para fazer essas devidas harmonizações. Falem diretamente com a fábrica, falem diretamente com a leitura ou decifrar da equação que é um produto, e a Adriana pode também vos designar e favorecer também, esclarecer onde é que vocês podem aplicar através da vossa degustação ou harmonização clássica que vocês podem ter em casa. Obrigado por terem vindo a Uvas e Personalidades, tá? Os nossos contatos vão passar aqui em baixo, tá? E vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já. Ok, quais são os vinhos mais vendidos no mundo? Uma pergunta simples, geralmente, e a resposta também será, tá? Geralmente uma das questões que o marketing faz a nível mundial é exatamente ter a comparação e a referência de alguém famoso ou da referência de uma premiação de uma determinada vinícola. Então nós estamos a falar exatamente com a relação direta do marketing. A estrutura de marketing nas vinícolas e na estrutura do comércio do próprio vinho faz muitas vezes a referência a alguém famoso ou em relação a uma premiação de um determinado vinho feito em sequência em vários países. Há a questão das avaliações às cegas, o que de alguma forma tem todo aquele mistério e aquela parte técnica de demonstração e de avaliação que muitas vezes não é coincidência, mas sim a questão de referência e qualidade do produto perante a degustação de técnicos, de enólogos e muitas vezes de sommelier que fazem essas avaliações às cegas, ou seja, sem verem exatamente o rótulo, seguindo somente as mestrias de determinadas referências que eles dão exatamente para quais os vinhos a avaliar em determinado ano ou de determinado ano ou região. Portanto, nessa sequência verão que essa informação será sempre atualizada perante qual o melhor vinho ou os vinhos mais vendidos no mundo perante essas referências. Tem amigos ou algum amigo com dúvidas sobre estas questões, inscrevam-se lá no meu canal e vejam estas e outras situações para quebrar tabus sobre o mundo do vinho. Vem daí!
1 kg de farinha, 3 colheres de sopa de açúcar, 3 microcolheres de fermento e uma pitada de sal. Misturar no seco. Agora vamos na sequência. Meia xícara de azeite, a gente vai ao olho. Faz assim o olho, até aqui. Tá? E depois vamos misturar ali com 400 ml de água morna. Vamos ao processo. Ok, o João Carlos Farrapa, então hoje vamos falar de uma situação histórica de uma personagem e de um filme. Downton Abbey, tá? Uma série que mostra parte da história inglesa, e vamos falar do Sr. Carson. Quem é o Sr. Carson? O Sr. Carson, como todos sabem, é o mordomo de Downton Abbey. O Sr. Carson, muitas vezes no filme, vê-se que através do seu serviço, das suas especialidades seria ou a organização da adega ou a preparação dos vinhos para ser servido nos jantares previamente agendados. Mas um pormenor que vocês veem também no filme, ocasionalmente, é o Sr. Carson a decantar o vinho, muitas vezes um madeira ou um porto. Como é que nós sabemos isso? Através da forma e a tipicidade da garrafa. Ele é feita essa decantação para tirar os resíduos de vinhos nobres ou antigos através de um lenço de seda. Vocês vão ver através de fotografias, nós vamos passar aqui, ou também assistam à série, que muitas vezes o Sr. Carson está com um lenço de seda a passar da garrafa nativa do licor, geralmente um licoroso, uma madeira, um xerez ou um porto, para uma garrafa de cristal, para que ela seja servida no jantar ou no evento previamente programado. Era um processo de decantação e de limpeza do vinho a ser servido que era utilizado a partir dos anos 1910 para a frente. Então vejam lá essa questão e curiosidade de Downton Abbey e o Sr. Carson. Essas e outras histórias vocês podem acompanhar no meu YouTube, do Uvas e Personalidades e das redes sociais.
Então, o jogo rápido, dúvidas e personalidades é só para vos convidar a uma pequena discussão e uma live que eu fiz lá no meu Instagram, tá? Acompanhem o Dúvidas e Personalidades, onde de alguma forma demonstrei uma tese de que o vinho e a presença do vinho desde a origem dos tempos de alguma forma influenciou social, financeira e politicamente toda a evolução da humanidade até à atualidade. Sabem porquê o vinho estava nas sessões de fóruns romanos e gregos acompanhados com água durante as discussões políticas? Seria para amenizar o ambiente? Porque é que na Segunda Guerra Mundial Winston Churchill disse que deveriam os ingleses ajudar a França para travar as forças invasoras alemãs para os ajudar, mas aquele de Winston Churchill disse que não é pelos franceses, mas sim pelo champanhe. Sabem porquê? Quais foram as influências de alguma forma houveram a nível cultural e socioeconómico nesses países? Acompanhem lá nessa live que eu fiz no Instagram, tá? Ou as influências do vinho social, financeiro e económico dos países na contemporaneidade. Acompanhem lá.